Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Tia Lina e Cia. Vamos para mais uma letra da palavra oração e conhecer mais um personagem bíblico. E hoje, para o nosso quarto encontro, quarto dia de devocional da palavra oração, hoje nós temos a letra C, cedilha, isso mesmo. E aqui nós vamos conhecer dois personagens, mas teve um que orou ao Senhor. Vamos conhecer? Então, a letra de hoje da palavra oração é a letra C, cedilha. Eu convido a vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Amém? Já abriram as vossas Bíblias? Atos, capítulo 9, que nos diz assim: a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Amém? Então, na passagem bíblica de hoje, de Atos capítulo 9, nós estamos conhecendo quem? Ananias. Ananias, que orou por Saulo. Isso mesmo. Saulo, que era um grande perseguidor dos cristãos. Isso mesmo. Mas o que aconteceu? Deus revelou para Ananias que era necessário ele orar por Saulo. E Saulo teve uma revelação de que Ananias oraria por ele. E ali, depois de 3 dias sem Saulo ver e sem comer,
ele recebeu a visita de Ananias, que Ananias orou por ele. E Deus disse a Ananias que ele era um vaso escolhido. Glória a Deus. E ali naquele momento, Ananias orou por Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Naquela hora, lhe caíram as escamas dos seus olhos, e ele recuperou a vista. E então, ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Saulo, glória a Deus. Então aqui nós vemos uma obra de libertação, uma obra de salvação, uma obra de conversão, que antes Saulo, que era um grande perseguidor dos cristãos, agora ele se torna Paulo, um grande missionário. Louvado seja o nome do Senhor, que a partir de agora vai ser perseguido por justamente pregar o amor de Deus, falar de Jesus, pregar Jesus. Então, nós vemos hoje a oração de alguém guiado por Deus para trazer salvação para a vida de alguém. Amém? Agora, antes de orarmos, nós iremos cantar um corinho. E esse corinho se chama Meu Coração Era Sujo. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Foi só o ensaio. Agora vamos cantar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Amém? Após cantarmos esse corinho, eu quero apresentar para vocês, através dessas placas, o plano perfeito, o plano da salvação. O plano da salvação que é em cores, isso mesmo. Então vamos lá. Aqui nós vemos a cor amarela. Quando olhamos a cor amarela, lembramos que é a cor mais aproximada do ouro, do dourado, isso mesmo. E aí a gente lembra lá do céu. Porque na Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Sim, ao qual João falou Jesus falou lá no livro de João, melhor dizendo, Jesus falou, está escrito lá no livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou procurar-vos lugar. E se eu for e vos procurar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então tem uma mansão preparada para cada um de nós. É a mansão celestial, é aonde Papai do céu mora. Mas tem uma coisa que nos impede de ir morar no céu. É o pecado. Isso, o pecado, essa cor escura, esse nos lembra da sujeira. Isso. Então o pecado, ele traz sobre nós a sujeira. Por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Então,
é o pecado que nos impede de ir morar no céu. Mas existe solução para o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi através de Jesus que nasceu, cresceu, mas foi necessário ele morrer. E morte de cruz, derramou o seu sangue para nos trazer, aleluia, a salvação. Mas sabemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E sabemos que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é como está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você já recebeu Jesus, crê no nome do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você agora se torna filho de Deus. Não só criatura, mas filho de Deus. E você que é filho de Deus, Ele quer que você cresça, isso mesmo. Ele quer que você cresça, que você se desenvolva como uma árvore. Isso. Como é que você vai crescer? Você vai receber Jesus como Senhor e Salvador. Você vai orar, vai buscar a face de Deus. Você vai se arrepender do seu pecado. Isso. E você vai adorar. Você vai ler a Bíblia. Você vai buscar ao Senhor na casa do Senhor, indo para a igreja. Então você vai crescendo espiritualmente. E assim você se torna uma árvore linda. E a partir do momento que você vai cada vez mais crescendo na presença do Senhor, você vai começar a produzir frutos. O fruto que são as virtudes do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Esses frutos para a glória de Deus. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Amém? Vamos agora orar? E eu estou aqui por causa de vocês, porque foi Deus que me impulsionou a estar aqui. Sabe por quê? O Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, por isso que eu estou aqui, anunciando a palavra do Senhor, através desse estudo sobre a oração. Amém? Então vamos agora orar. E o propósito de oração hoje é sobre libertação, é sobre conversão, é sobre salvação. Assim como Deus chegou ali na vida de Saulo, transformando num grande missionário Paulo, nós estamos aqui para orar. Vamos orar comigo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui te glorificamos, porque Tu és o dono da vida. Tu traz sobre nós, Senhor, o respirar, a vida. E estamos aqui para cumprir o Teu chamado. E por todo mundo. E eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas vidas para a glória do Teu nome. Os crentes, os não crentes, não importa. O Senhor vai visitar muitas famílias, muitas crianças, adolescentes e jovens. E nós estamos aqui para orar sobre libertação. Liberta as vidas, Senhor. Liberta as vidas de tudo que afasta da Tua presença. Seja idolatria, seja, Senhor, aleluias, seitas, heresias. Tudo aquilo, Pai, que afasta da Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha trazer libertação. As coisas que este mundo oferece, Senhor, traz libertação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E traz sobre eles, Senhor, através do Teu sangue que foi derramado na cruz. Traz conversão, converte essas vidas, traz o temor do Senhor, o tremor da Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e traz a salvação, escrevendo seus nomes no livro da vida, para dar a eles o direito de ir morar no céu, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando o coração. Tu és o Senhor que liberta, que converte, que salva. A Tua palavra nos diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, Ele está trabalhando nas nossas vidas para trazer sobre nós aquilo que precisamos trazer para estarmos mais íntimos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela sua presença hoje. Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos com mais uma letra. Tchau!